Vamos ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra que o Senhor nos traz diante. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Iniciamos a leitura no verso 25. O jugo de Jesus. As crianças prestam atenção agora, porque as crianças, quando passa mais ou menos uma hora de reunião, eles ficam um pouco inquietos, mas procure prestar atenção na palavra que dentro de poucos minutos a reunião já se encerra. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Só até aqui. Amém. Querida mocidade, queridos irmãos, todos estamos diante da palavra. A palavra de Deus está acima de tudo para nós. Por isto que em todo o nosso viver estamos dependentes da palavra, porque é ela que opera e é ela que trabalha nas nossas vidas. E nós encontramos aqui um chamado do Senhor Jesus, com muita ternura e com muito amor, porque o Senhor sempre procedeu assim. Ele chama com amor e com ternura. E Ele nunca, prestam atenção nisto, o Senhor Jesus nunca exigiu nada de ninguém. Ele não exigiu que alguém o seguisse, não exigiu que alguém o confessasse, mas aquele que ouve o chamado do Senhor, ele sente no coração um movimento diferente, sente o coração arder, como os dois discípulos no caminho de Emaús, que quando o Senhor Jesus falava com eles, eles sentiam o coração arder. Mas nós encontramos aqui, neste ponto que o Senhor nos traz, que esta obra santa é revelada pelo Espírito de Deus, até nas criancinhas, que o Senhor revela para as nossas crianças as coisas santas e sagradas, porque eles vão crescendo neste santo caminho, vão avançando na idade, e o Senhor opera neles e opera também em todos nós. Então nós temos uma mocidade, temos as crianças no nosso meio, abençoadas por Deus, e que o Senhor opera nos seus corações e trabalha também, porque em cada um de nós é assim, irmãos. O Senhor Jesus falou num outro ponto: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, nós sentimos isto, que a morada de Deus é o nosso coração. Mora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até as criancinhas sentem isto, a virtude do Senhor,
a presença do Senhor. E aquele que tem a presença do Senhor no seu coração, a vida dele é diferente. Como também podemos encontrar lá em Apocalipse, que o Senhor Jesus falava: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouve a minha voz e abre a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, aonde é esta porta que o Senhor bate? É a porta do coração. E nesta manhã, certamente que o Senhor está batendo em muitas portas, porque tem aqueles que ainda não fazem parte desta família. Pode estar até próximo, mas ainda não faz parte inteiramente desta família. E quem sabe hoje, nesta reunião que você está participando, porque quando eu falo participar, nós diferenciamos de assistir. Porque tem muitos que acham que distante daqui, onde estão nas suas casas, em algum lugar, conectado aqui, nesta reunião, estou assistindo o culto. Não. Estamos participando do culto, ou melhor, da reunião de jovens e menores, ligados na mesma comunhão. E aonde você está, nesta comunhão, o Senhor bate na porta do teu coração e te diz: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Vou mudar a tua vida. Tu cearás comigo e eu contigo. Então assim irmãos, a presença do Senhor em nós nos traz um grande bem, porque não somos mais como muitos que andam de qualquer maneira neste mundo, mas somos servos e servas de Deus que procura agradar o Senhor em todo o tempo. E pela presença do Senhor em nós, nós somos santificados, porque o Senhor santifica a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida. Em tudo nós percebemos o movimento do Senhor, e na sua misericórdia Ele sempre aparece, porque aqueles que servem o Senhor estão sempre perto do Senhor. E se tem alguém distante, nesta manhã, chegue perto do Senhor. E Ele te chama: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Alguém, lá num outro momento, quando o Senhor ensinava a sua doutrina, porque a doutrina do Senhor, para nós, irmãos, é maravilhosa. Para aqueles que procuram fazer a sua vontade, tem prazer, mas tem alguns que acham um pouco pesada. Aqueles que estão com o coração no mundo, acham a doutrina pesada, como no tempo do Senhor Jesus, que Ele ensinava ao povo, ensinava a multidão, e quando Ele falava da doutrina, muitos começaram a se distanciar. E os discípulos, quando viram aquilo, ficaram preocupados e vieram falar com o Senhor: Senhor, duro é este discurso. Olha que muitos que estavam te seguindo já não te seguem mais. O Senhor nunca obrigou ninguém a segui-lo. Então Ele disse para os seus discípulos: vocês não querem ir embora também? Mas Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. E nesta manhã vem este chamamento aqui para todos nós, os que estamos aqui, os que estão distante, participando. Se você ouvir a voz do Senhor e entender o seu chamado, nunca você sairá da presença dEle. Antes, pelo contrário, quer estar sempre perto do Senhor. E como que nós estamos perto do Senhor? Na comunhão. Até as criancinhas, sabe?
a comunhão, a oração, que devemos sempre orar. Nós sempre ensinamos nas igrejas a oração constante. Orar de manhã, quando levanta. As crianças têm que ser ensinadas também. Será que todas as criancinhas oram quando levanta pela manhã? Antes de ir para a escola, agora a aula em casa, né? Mas quando era normal e quando voltar ao normal, antes de qualquer atividade, orar antes das refeições, agradecer o Senhor, orar em outras oportunidades, antes de deitar, agradecer pelo dia que o Senhor guardou, abençoou, ajudou, e pedir também que o Senhor dê uma boa noite de repouso. Então, oração. E as crianças precisam ser ensinadas. Tem aquelas criancinhas que nós conhecemos que têm tanto prazer de orar, que quando nós vamos orar, sempre fala, deixa primeiro orar o Pai Nosso. As crianças vão orar o Pai Nosso em primeiro lugar, depois o adulto, um jovem, faz a oração. Então nós temos que nos dedicar nisto, oração, sempre orar. E aqui nesta palavra o Senhor Jesus falou a respeito do seu jugo e também falou aqui a respeito daqueles que ele chama e tira de sobre ele um peso que a pessoa geme debaixo deste peso. Quantos que estão neste mundo que gemem debaixo de um peso do pecado, porque ele está escravizado. Por isso que o Senhor Jesus falou, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. E tem aqueles que estão ouvindo esta palavra que está oprimido. O inimigo das nossas almas, ele é opressor, está oprimindo alguém em alguma coisa, em alguma situação, e você está passando por um momento de tristeza e um momento também de amargura. Mas hoje o Senhor vem aqui por esta palavra para te libertar desta opressão, deste peso, desta tristeza, desta amargura, e no lugar desta tristeza, o Senhor te visita com a alegria do Espírito Santo, e tirando também de ti um peso que você geme, e você vai perceber o alívio, porque o Senhor nos dá graça, e nós temos uma condição abençoada por Deus. E aqui o Senhor falou também, irmãos, que aqueles que ouvem o seu chamado serão recompensados, porque Ele estará presente em todos os dias da nossa vida. E esta revelação que nós alcançamos, desta bendita graça, não é pelo conhecimento literal, porque os irmãos sabem que tem muita gente que conhece até a Bíblia de capa a capa, e estuda, e outros se aprofundam em outros estudos. Mas, irmãos, a revelação do Espírito Santo não é para os sábios e entendidos, mas também é para os sábios e entendidos, mas para os pequeninos, que muitas vezes não têm muito conhecimento das coisas, mas o Senhor aparece na vida deles e revela os seus mistérios. E quem sabe nesta manhã o Senhor está revelando mistérios para alguém que você ainda não entendia aquilo que é dos céus. Por isso Jesus se alegrou e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Irmãos, que esta revelação seja manifestada em muitos que estão ouvindo esta palavra nesta manhã. Que o Senhor te mostre os mistérios do reino dos céus, porque neste mundo existem muitas coisas que atraem, muitas coisas que os olhos voltam para aquilo que traz satisfação para a carne, e as coisas do Espírito estão escondidas com Deus e precisam ser reveladas. Se você deseja servir o Senhor, Ele te revelará e te mostrará e te dará conhecimento,
te dará entendimento, te dará sabedoria, que todos nós precisamos dela. Até os pequeninos precisam da sabedoria. Esses dias mesmo até ouvi uma irmãzinha de 12 anos falar de alguém. E ela com entendimento disse, a pessoa é inteligente, falando de uma pessoa, mas não é sábia. Então nós temos 3 coisas que são distintas: conhecimento, inteligência e sabedoria. Conhecimento nós adquirimos no nosso convívio, no meio da família, na escola, no convívio, no meio da sociedade. Então alcançamos conhecimento, buscamos, mas precisa de inteligência para que o conhecimento que nós adquirimos, ele seja arquivado na nossa mente. E nós tendo conhecimento ou tendo inteligência, nós acumulamos conhecimento. E quanta gente que é inteligente e que tem conhecimento profundo das coisas. Se perguntar um assunto, ele sabe responder. Pergunta outro, ele sabe responder. Se fala de ciência, se fala de matemática, se fala de um outro assunto de informática, ele é doutor no assunto. Mas tem muitos que falta a sabedoria. O que é a sabedoria? É saber usar o conhecimento corretamente. E tem aqueles que o Senhor te dará sabedoria aqui nesta manhã. E muitos que estão ouvindo esta palavra, a sabedoria de Deus será manifestada na tua vida. Como aquela que Salomão pediu, quando ele foi constituído rei sobre Israel, e que ele subiu no monte para oferecer o seu sacrifício, e o Senhor apareceu para ele naquela noite, e disse, Salomão, pede o que queres que eu te dou. E ele disse, Senhor, dai-me sabedoria, para que eu possa sair e entrar no meio do teu povo. E não houve ninguém que tivesse sabedoria antes de Salomão e nem depois de Salomão, porque foi a sabedoria dada por Deus. E nesta manhã o Senhor está dispensando sabedoria para toda a nossa irmandade. Se alguém estava precisando de entender, de compreender alguma coisa, a sabedoria de Deus se manifesta na tua vida. E você vai ter um viver diferente, abençoado por Deus. E quando alguém se aproximar para falar alguma coisa, até para te instigar em algum assunto, a palavra do Senhor estará com sabedoria na tua boca. Então, os jovenzinhos do Senhor, irmãos, abençoado por Deus com sabedoria, ele sabe responder as coisas que muitos nem imaginam. Eu me lembro, quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, um ancião lá do Paraná, de Ibiporã, irmão Amador Luciano, ele contou, num culto que eu estava participando, eu tinha 10 anos, que lá na cidade de Ibiporã, tinha um menino que ia frequentemente na reunião de jovens e menores. E um religioso observava aquele menino que ia frequentemente na reunião. E ele ficava olhando, admirado do menino ser assíduo. E ele falou, quero um dia perguntar para esse menino o que ele aprende lá. Vou fazer uma pergunta para ele, ver se ele sabe responder. E ele até propôs, este religioso, de fazer uma pergunta um pouco difícil. E o irmãozinho voltava da reunião de jovens, ele parou o irmãozinho e falou, menino, vem aqui. Queria te fazer uma pergunta. Você vai todos os domingos na sua igreja. O que você vai fazer lá? Eu falei, eu vou aprender aquilo que é de Deus. E Deus me ensina. Mas Deus fala contigo? Fala. Deus manda a palavra, Deus dá conselho. Então eu vou te perguntar uma coisa.
Que tamanho que é Deus? Ah, o senhor não sabe? Deus é tão grande que enche os céus e a terra. E é tão pequeno que cabe no meu coração. O religioso ficou sem palavra, porque a sabedoria de Deus estava naquele menino. E sabe, irmãos, que a sabedoria de Deus, por esta palavra, ela será conferida a muitos que estão recebendo o conselho do Senhor. Você vai ter sabedoria para sair e para entrar, em qualquer situação, neste tempo presente e dos dias futuros também. As criancinhas que estão crescendo no nosso meio, abençoadas com a sabedoria de Deus, não vai se deixar levar pelo pecado, não vai se deixar levar pelas amizades que não convêm, mas vão ter sabedoria para distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque com a sabedoria dos céus, nós temos esse discernimento. Porque tem coisas que parecem que é boa, mas não é de Deus. As coisas de Deus traz para nós alegria, traz para nós comunhão e traz para nós uma paz sublime. E esta paz o Senhor nos dá aqui, nesta manhã, por esta santa e bendita palavra. E se em alguma casa está faltando a paz do Senhor vai entrar na tua casa nesta manhã. Se está faltando alguma condição para você servir o Senhor melhor, é Ele que te visita nesta manhã, por esta palavra, e você vai sentir uma mudança muito grande. E tem casas que vai mudar. E começa pelas crianças. As crianças vão mudar, os adultos também vão mudar, porque esta palavra que o Senhor nos envia aqui nesta manhã é um chamado com amor e com carinho. Vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o Senhor tira de sobre muitos um peso que não é de Deus, um peso do inimigo. Tira e te dá uma condição de você servir o Senhor com alegria. Deus seja louvado.